Boa noite, galera. Salve, salve, saudações vascaínas. Aqui, Reinaldo Jeremias. Tô mais uma vez falando com você no canal de Já Te Peço. Se inscreva no canal agora. Ative o sininho, compartilhe esse vídeo, desse seu like, desse seu joinha, para que mais pessoas possam estar assistindo esse vídeo, beleza? Bom, galera, é o seguinte, né? Vamos falar do jogo que terminou agora, né? Vasco 3, Bahia 1. O jogo que foi 7h30 da noite, um jogo da 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, jogo atrasado, né? Que o Vasco jogou aí contra o Bahia aí. O Vasco ganhou de 3-1, né? Subiu para... O Vasco estava em 16º, subiu para 13º com 27 pontos, né? Mas vamos falar do jogo aí, né? Desse jogo aí da 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, que o Vasco jogou, né? O jogo atrasado. O Vasco, apesar de estar jogando bem, saiu atrás do placar, né? O Vasco teve uma hora no primeiro tempo, deu uma chegada ali com o Coutinho, cruzamento, que a bola bateu no travessão, foi para fora. Teve outro chute, o Bahia deu uma chegada também. Teve uma hora ali que o Léo Jardim se atrapalhou ali, um chute ali, e foi para fora, bateu nas costas dele. Uma doideira que aconteceu, certo? E teve outra chegada, mas só que o primeiro a abrir o placar foi o Bahia, né? O Bahia o Vasco foi sair, errou na saída de bola, e mais um erro individual do Vasco ali. Eu acho que foi o Lucas Freitas, não sei quem errou, né? E o que acontece? E o Sardinha, o Sobradinho, Sardinha, sei lá o nome estranho pra caramba do cara, pegou a bola ali e fez 1-0 Bahia, né? Mas antes disso, o Vasco também foi garfado também, logo no primeiro tempo, ainda deu gol. O jogador do Bahia foi com sola no pé ali, do Felipe Coutinho ali. E em cima do pé ali, o juiz era para expulsão, o juiz não deu. O Bahia abriu o placar ali, né? Aí logo depois o Bahia perdeu um jogador expulso. O jogador do Bahia deu uma cotovelada no rosto ali do Barros ali e viram no Vasco expulsão. E o Vasco melhorou muito, o Vasco com um a mais conseguiu jogar, né? Conseguiu dominar o Bahia ali, né? Lembrando que o Vasco no último jogo contra o Ceará, o Vasco estava com um jogador a mais e deixou o Ceará, e mesmo assim não conseguiu ganhar do Ceará, ganhando de 2-1, deixou o Ceará empatar. Mas o Vasco até que conseguiu dominar, né? O Vasco. Aí o Vasco foi para dentro do Bahia, teve um cruzamento ali do Cuesta ali, né? Felipe Coutinho pegou de cabeça e empatou 1-1. 1-1 o jogo ali, né? E logo depois o Vasco começou a ir para dentro. O Vasco teve várias chances, teve a chance até de virar logo no primeiro tempo. Chutou, o goleiro do Bahia fez uma defesa, um chute do Felipe Coutinho, defendeu vários cruzamentos na área ali. O Vasco melhorou muito, soube jogar com um jogador a mais, soube aproveitar, né? Coisas que não tem assim aproveitado. O Vasco com um jogador a mais ali. E no segundo tempo o Vasco veio, né? Aproveitando a chance ali com o jogador a mais. O Vasco veio um cruzamento ali, Puma Rodrigues foi, virou o jogo 2-1 Vasco. 2-1. Nisso o Vasco começou a ir para dentro. Mas teve uma hora que eu fiquei preocupado que o Vasco estava dando espaço, que com um a menos, o Bahia com um a menos começou a chegar, né? Teve uma hora que o jogador chegou cara a cara com o Léo Jardim ali, quase que empata. Logo depois no primeiro tempo entrou também o David também, né? E o Vasco, teve uma hora que o Vasco foi cruzar ali, um chute ali, o Luciano Juca foi cortar e fez contra o próprio Patrimônio. E foi 3-1 Vasco. E o DVD entrou no segundo tempo. O DVD entrou no segundo tempo ali. E assim, entrou bem, né? O DVD. Também teve o Andes Gomes também que entrou bem, entrou o Cucão, entrou o Benjamin Garré. E entraram bem ali no segundo tempo ali. O Vasco podia até ter metido mais, né? Que o Vasco, um jogador a mais, conseguiu jogar, o goleiro do Bahia conseguiu tirar. Teve uma falta ali que o Felipe Coutinho bateu, passou raspando a trave do Bahia, quando o jogo estava 3-1 já. O Vasco merecia até ter aumentado. O Bahia teve sorte de não ter tomado 4 ou 5 ali. E era para ter sido expulso uns 3 jogadores do Bahia ali. Sinceramente, o Vasco ganhou, mas o Vasco foi garfado. Foi garfado, mas graças a Deus ganhou, né, cara? Essa é a verdade, né? Gol de 3-1 do Bahia. Jogou bem primeiro, segundo tempo. Quando tomou o primeiro gol, não se desesperou. Foi para dentro, empatou e conseguiu virar no segundo.
E essa é a verdade, conseguiu virar no segundo. O Bahia com a menos, merecia ter perdido 3 jogadores ali. O Vasco, mesmo sendo garfado, conseguiu ganhar o jogo aí, né? Do Bahia. O Vasco podia ter metido uns 5 ali, né? O Bahia se levou de uma goleada, essa é a verdade. Bom, como eu falei, né? Com esse resultado aí, o Vasco foi para 13º lugar, com 27 pontos. Passou ali Atlético Mineiro, passou ali Santos, Sport e deixando todo mundo ali, para trás ali. Vitória também embaixo também. Certo, e 13º e agora se prepara, né? Que acho que é sábado ou domingo, o Vasco vai pegar o Cruzeiro em São Januário. Agora é o normal, né? O jogo da 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. A 16ª não, 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. E o Vasco jogar contra o Cruzeiro aí, né? Então, não sei se é domingo. Então aí, volta tudo ao normal aí, né? Bom, uma vitória boa, uns pontos muito importantes para dormir tranquilo. E é muito bom ter ganhado, certo? Bom, galera, notícia que eu tenho aí, saudações vascaínas, Reinaldo Jeremias, eu te peço. Se inscreva no canal agora, ative o sininho, compartilhe esse vídeo, deixe seu like e seu joinha, para que mais pessoas possam estar assistindo isso, beleza? Saudações vascaínas, aqui é Vasco, eu fui.